esporte. Olá, amigos da PUC TV. Sou Luiz Bercó, estou aqui para mais uma vez tentar levar, às vezes até a gente consegue levar para todos nós o nosso Esportes em Cena, onde falamos de todas as modalidades esportivas, tudo que está ligado diretamente, indiretamente, tudo que diz respeito a todas as modalidades esportivas de uma maneira geral e as pessoas também que fazem esporte, né, como atleta, como gestor, como médico, como fisioterapeuta, como direito esportivo. Afinal, nós somos todos esportes e para desporto, somos todos esportes em cena. Hoje, tendo o prazer e a honra de receber alguém que pratica esporte e que faz esporte de maneira saudável, de uma maneira que faz o esporte transformar-se cada vez mais no bem-estar para todos nós que gostamos de esporte, todos nós que praticamos, todos nós que de uma maneira ou de outra somos ligados ao esporte. Doutora Maiara, fisioterapeuta, doutora Maiara Michel. Ela vai falar para nós bastante sobre sua carreira, né, no esporte e por que resolveu dedicar a vida dela a uma atividade clínica, médica, fisioterapia e recuperando as pessoas para a prática esportiva. Um prazer muito grande, doutora Maiara, recebê-la aqui conosco, nosso Esportes em Cena. É sempre um prazer receber uma pessoa de Anápolis, né? Anápolis tem tanta gente boa, tanta coisa boa do esporte, como a doutora Maiara Michel. Muito obrigada, Bercó. É um prazer, foi um prazer receber seu convite, é um prazer estar aqui, podendo apresentar um pouquinho, não só da Maiara, ex-atleta, a Maiara... Mas nunca deixa de ser, né, Maiara? A Maiara praticante de esporte e a Maiara profissional também. Nunca deixa de ser, né? Essa ligação com o esporte, parece que aquela coisinha que o povo costuma dizer, né? Aquela que recebe o bichinho que pica. O bichinho que pica e fica, né? É mais ou menos isso. Maiara, nosso programa tem uma grande penetração, grande audiência, e nós gostaríamos muito de mandar um abraço aqui, um agradecimento ao senhor Oswaldo, lá do supermercado Pro Brasília, que está sempre aqui conosco, está sempre nos acompanhando, e ele me faz até lembrar de algumas coisas que nós passamos aqui no programa. Falou, aquele dia foi isso, foi isso, foi isso. Muito legal. Um abraço, Oswaldo, muito obrigado por tudo. E também a Silane. Silane, que é uma amiga nossa de muitos anos, de muito tempo, que está sempre conosco. Um abraço a vocês, muito obrigado. Doutora Maiara, eu vou te chamar de Maiara, doutora Maiara? Maiara, por favor. Maiara, por favor? Então tá bom. Maiara, a prática esportiva, né, que você praticou esporte quando mais jovem e continuou praticando de uma maneira diferente, não é? E com a vida profissional também ligada à recuperação de pessoas ao esporte. Vamos começar falando sobre sua atividade esportiva? Sobre a Maiara, atleta? A Maiara atleta. Vamos falar sobre ela. Com que idade você começou ali na prática esportiva? Vamos lá, Bercó. Na verdade, eu iniciei a natação. Natação? Foi. Eu fui para a natação por uma questão de saúde. Eu era pequena, sempre tive muito problema respiratório. Então, por causa das pneumonias, bronquites, toda essa questão, meus pais me colocaram na natação. E aí, fui progredindo, então entrei para a federação, mas competi como não federada também antes de ter a idade. Depois, quando pude fazer a federação, acho que era com 7 anos isso, fui até os 15 e fui acompanhada aí pelo ZIT, também muito conhecido aqui em Goiânia, a escolinha do ZIT. Na 115, né? 115, e era treinada pelo André Vilarinho. Acho que hoje o André, ele tem uma consultoria de corrida, triatlo, alguma coisa assim, já não está mais André Vilarinho, ele inclusive é árbitro de futebol, né, do Bandeirinha, um dos melhores do mundo, muito bem conceituado, o Vilarinho aí por onde passa. Muito respeitado, muito admirado. Essa sua passagem pelo esporte, né, com o problema de saúde, o esporte te ajudou na recuperação? Total. Total? Na verdade, a natação foi a medicação que faltava aí para essa questão pulmonar nessa época, né? Então, como eu sempre fui uma criança e sou uma pessoa que tem
as renites, as ites, né, respiratórias. Então, um clima seco, aí vem a sinusite, rinite. E, na época pequena, como qualquer criança dessa faixa etária de 2, 3 anos, eu tive que tomar muita medicação. E meu pai é ortopedista, então, por estar ali também nessa área médica, a primeira indicação foi a natação. E era o sonho, na verdade, a Maiara atleta nadadora era muito mais uma realização do meu pai do que da própria Maiara, né? E a Maiara sempre gostou de esporte, eu sempre fui muito ativa, né? Então eu gostava, eu me inscrevia ao longo dos meus 1,67 m aos 40 anos, você imagina isso pequena. Eu me atrevia a jogar basquete, imagina. Então, claro que eu era horrível, mas... Não, mas não importa. Esse negócio de ser bom ou ser ruim numa modalidade esportiva, às vezes você tem uma aptidão maior para uma outra modalidade, né? Mas eu adorava tudo. Na educação física da escola, eu jogava futebol, era handball, era basquete, era vôlei. Péssima. Esses esportes coletivos eu era lastimável. Mas eu gostava. Sempre praticando, né? Maiara, você recomenda, antes de nós entrarmos, eu estou doido para entrar também na sua atividade atual, mas falando um pouco mais sobre esporte, você recomenda para as pessoas a prática esportiva, mesmo como sendo uma ação necessária para a recuperação do bem-estar, no seu caso, por exemplo, né, com todas essas para as pessoas se recuperarem e continuar na prática esportiva e ter uma vida mais saudável, mais tranquila. Como é que você recomendaria isso aí? É fácil? Ô, Bercó, eu vou te falar a verdade. Eu acho que o esporte, ele não entra só na questão do corpo saudável. Ele entra na questão do corpo, eu não estou nem falando de estética, tá? Sim. Porque hoje muita coisa ligada à estética, não. É boa, lógico que é, mas vamos falar sobre a questão de saúde. Mas, além do corpo saudável, eu acredito e eu vejo, porque eu vivencio isso também no meu trabalho, o esporte como uma mente, um auxílio para uma mente saudável, né? Então, o quanto eu puder influenciar pessoas de forma positiva com a Maiara que pratica ou a Maiara profissional, fisioterapeuta que atua nessa reabilitação, hoje eu trabalho com mulheres, mas nessa reabilitação de mulheres, para que elas façam o esporte de uma forma muito mais segura, o quanto eu puder influenciar, ser esse canal, eu vou. Coisa boa. É interessante isso aí, né? Essa sua preocupação com o bem-estar das pessoas, que enquanto profissional, você está voltado diretamente para recuperar, né? Vamos reabilitar, resgatar, é mais Tem agradável? os dois, viu? Oi? Eu posso te falar que é os dois. Os dois? Reabilitar e resgatar essa mulher. Muito bom. Essa musiquinha, você gosta da música, não? Tem que falar que gosta, porque... Eu gosto. Gosta, não gosta? Tem que falar que gosta. Sobre livre e espontânea pressão, né? Vamos fazer um breakzinho, uma paradinha rápida, e a gente volta em seguida com a sequência do nosso Esportes em Cena, com Maiara Michel, não tem o T, é Michel, e a Maiara é fisioterapeuta. Logo estaremos de volta. Estamos aqui pela PUC TV com o nosso Esportes em Cena, somos todos os esportes de paradesporto, somos todos os esportes em cena. Hoje, com a doutora fisioterapeuta, ela não gosta de chamar de doutora, mas eu vou chamá-la assim mesmo, porque ela é uma doutora em fisioterapia, fisioterapeuta Maiara Michel. Maiara, eu vou falar uma coisinha aqui que eu como marido posso falar. Eu acho que eu posso. Posso? Se me permitir, eu vou falar. Vamos lá. Nós estávamos falando aqui no bloco anterior sobre essa questão da maternidade, né? Que a mulher às vezes isso, às vezes aquilo. Eu acho que não só às vezes, mas quase sempre, ela troca algumas coisas que ela fazia antes por outras que ela acha que deve dedicar-se depois que torna-se mãe, né? Eu, como marido,
Eu vivi essa experiência dentro de casa, que a minha esposa sempre foi atleta, sempre foi esportista, sempre praticou esporte e academia e gostava muito. E musicista também, professora de música. E de repente ela achou que tinha que abrir mão de tudo para cuidar apenas da maternidade. Você concorda com isso? Bercol, você tocou no ponto. Como fisioterapeuta, né? Eu vou E te como falar mãe também, como né? mãe, como fisioterapeuta e como hoje é uma fisioterapeuta que só cuida de mulheres, onde realmente 95% do meu público são mães, né? Mulheres, mães. E com toda certeza, a maternidade faz com que a mulher se perca um pouco a sua referência de mulher. E o que você acabou de falar aí, que é o que no bloco anterior nós falamos sobre reabilitar e resgatar a mulher. Porque ela acha que tirar o tempo para ela é como se ela estivesse desperdiçando ou perdendo a referência de responsabilidade que ela adquiriu com essa maternidade e até mesmo... A mulher adquire várias cargas, Bercol, assim como o homem. Mas quando nós casamos, vem a carga, infelizmente, de um mundo ainda muito machista, de que a gente tem que virar esposa. Num contexto daquela questão, a casa é da mulher, a responsabilidade da casa é da mulher, tá. Quando nós viramos mãe, é mais uma transformação que nós temos. Então, realmente, hoje eu acompanho muitas mulheres, muitas mães, que elas não conseguem, elas não se permitem. Não separam uma coisa da outra? Não separam e elas não se permitem um tempo só para elas. Né? Porque elas encaram isso como egoísmo, como pois é, luxo. esse egoísmo, esse luxo. Você falou duas palavras que eu ia falar agorinha de te perguntar sobre isso. Isso é egoísmo, é um luxo? Ou elas precisam, as mulheres precisam mesmo desse tempo, como os homens normalmente se viram, né? Vocês tiram, né? Tiram, consegue. O homem sempre se vira. Ele leva uma mochilazinha dentro do porta-mala ou na moto, alguma coisa, e se vira. E vai ali, bate uma bolinha, faz alguma coisa. A mulher é egoísta quando ela está cuidando dela mesma, porque ela não cuida de si, quando ela está cuidando de si, ela não está cuidando da família? Você sabe o que eu falo muito, Bercol? E é uma coisa que é um lema mesmo que eu carrego para a vida, e quem convive com a Maiara sabe. Para eu entregar o melhor de mim, que eu quero entregar o melhor de mim para os meus filhos, para o meu marido, para os meus pais, para quem está à minha volta. Mas isso é um reflexo ou vai diretamente? Como que eu entrego algo muito bom de mim se eu não me trato bem? Isso, exatamente. Né? Eu acho que isso fica dúbio, não faz muito sentido. Exatamente, eu não concordo. consigo entregar algo bom se eu não estou bem comigo mesma. Então eu acho que não é egoísmo, é uma necessidade. Nós temos essa necessidade, porque hoje a mulher, como a gente estava conversando, ela se sobrecarrega muito. Ah, mas antigamente, eu sei que antigamente as mulheres tinham muito mais filhos, mas hoje a carga de responsabilidade, nós trabalhamos, nós somos mãe-toristas, nós somos profissionais, mãe-toristas. Leva o dia inteiro, leva, busca, traz, vai, faz não sei o quê, né? É mãe-torista, né? Trabalhamos, levamos, organizamos a casa, deixamos... É esposa, deixamos tudo e a gente E por que não? Você não consegue tirar... Por que seria luxo, egoísmo, você falar agora é o meu momento? Espera aí, daqui a pouco a gente cai... Eu falo que daqui a pouco a gente resolve os BO. Daqui a pouco deixa o pau torar. Pau torar a folha, né? Pau cai a folha e vamos... Mas deixa eu respirar um pouco. Cuidar da minha vida, né? Cuidar de mim também. De mim. Quando eu estou cuidando de mim, né, eu estou falando assim, entre aspas, quando eu estou cuidando de mim, eu estou cuidando de todo mundo, né? De todo mundo. Você só entrega o que você tem. É verdade. Não tem como. É verdade. A criação de hoje, a criação que os filhos têm hoje, eu vou te perguntar uma coisa meio complicada, eu acho isso difícil. Vamos ver. Mas a criação que os filhos têm hoje são as criações, né? Que são diversos padrões, né? Diversos modelos. Cada um tem o seu, né?
Esses modelos aí de criação deve ser atividade das mulheres fora de casa, porque antigamente era diferente. A gente viveu uma época diferente, da dedicação maior das famílias. Mas a dedicação que a mulher tem hoje para si própria, fora de casa, com atividades, com esporte, com profissão, com uma série de coisas, e os filhos, às vezes, tornam-se mais independentes. Independentes? Independentes da maneira de querer, da maneira de agir, da maneira de fazer e tudo, porque encontra menos com o pai e com a mãe. E muito menos ainda com a avó, né? Eu vou te falar a verdade, Bercó. Eu acho que o tempo, a quantidade do tempo que você dedica, ele nunca vai vencer a qualidade do tempo que você entrega. Maiara, se eu fosse mãe em período integral, eu seria muito pior do que eu sou hoje, num período que eu estou ali com os meus filhos. Pior mãe? Pior. Pior mãe? Pior. Muito mais impaciente, muito mais intolerante, muito mais... Por quê? Você vive isso 24 horas. Então, isso se torna extremamente exaustivo. Imagina você tendo que trabalhar 24 horas, por mais que você ame, humanamente isso é impossível. Você entregar isso muito bem feito. É verdade. Então, a Maiara, claro, tem perfis. Agora, quanto à independência, eu acredito que a gente cria filhos mais independentes, mas mais carentes. O esporte, né, dentro da sua profissão, você consegue conciliar a profissão, transmite algumas coisas que você aprendeu com o tempo, por intermédio do esporte, por intermédio da vida pessoal mesmo, né, que você tem para os filhos. Você consegue transferir alguma coisa para a experiência que você adquiriu para os filhos na criação? Você consegue transferir? Sim. Sim. Disciplina. Na parte de fisioterapia, por exemplo, o menino machuca, ele está ali, machucou e tal, então minha mãe vai resolver isso aqui para mim. Ah, com certeza. Com certeza. Eles contam. Eu brinco, meu marido é médico, eu brinco com os meninos que quando eles machucam, eles vêm em mim. Não sei se pelo papel materno ou, né, pela logística ali. E eu falo, não, mas calma, a mamãe só arruma depois que já consertou. Depois consertou, a mamãe Depois dá que acabamento consertou, final. a mamãe vai reabilitando. Agora, para consertar, vai lá no papai. Até porque eu odeio sangue, né? Mas com toda certeza. Além de tudo, Bercó, eu acho que o esporte, ele tem, além de tudo, a capacidade de unir a família. Porque hoje... Seu marido também, como é que é o nome dele? Edmond. Edmond? Edmond. 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 Tá. Ele pratica esporte também? Gosta de esporte? Sim, sim. Ele ficou um tempo, eu brinco que ele ficou no meu pós-parto, o resguardo quem fez foi ele. Ah, foi? Foi um tempo, mas ele sempre praticou atividade física e aí agora ele retornou, já deve ter uns 5 anos aí para academia e ele é certinho, correto. Certinho, tem disciplina, né? Disciplinadinho. Nós vamos precisar, essa musiquinha é bonita demais, eu gosto demais dela. Pena que ela vem, toda vez que ela aparece, ela interrompe a gente. O papo tá tão bom. Vamos falar sobre a sua profissão, sobre a sua especialidade no próximo bloco? Vamos. Vamos lá? Vamos, com certeza. Hoje está um papo legal hoje, né? De novo, está um papo muito legal aqui com Maiara Michel, que está nos dando uma aula. Isso aqui é uma aula, viu, Maiara? É uma aula para mim, uma aula, acho que para quem está nos assistindo também. Logo estaremos de volta aqui pela PUC TV com o nosso Esportes em Cena. Estamos de volta aqui pela PUC TV com o nosso Esportes em Cena, hoje recebendo Maiara Michel, que é uma fisioterapeuta, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre a fisioterapia na sua vida. Maiara, profissionalmente, como é que está a Maiara hoje? Hoje a Maiara é extremamente realizada. Faz o que gosta? Não, faço o que eu amo. O que ama? Que beleza. Eu realmente me encontrei, Bercó. Teve uma época, eu atendi, né, eu tenho algumas especializações, então assim, eu brinco que na época que eu era realmente fisioterapeuta,
eu fiz terapias manuais e acupuntura. Mas eu atendi muito tempo em um abrigo de idosos, com a gerontologia, que a gente fala, e num hospital com a medicina preventiva. Essa parte de reabilitação toda eu fazia no Hospital de Medicina Alternativa, na parte de recuperar ali o pessoal e fazer a parte preventiva e no meu consultório. Depois que eu me tornei mãe, eu saí do mercado de trabalho. E aí foi quando eu pensei, agora eu aposento meu diploma, né? Não me via retornando em hipótese alguma para a fisioterapia. Não se via retornando? Não. Para a profissão? Não, não me via. Não me encaixava em nenhum perfil ali. Eu me vi numa cidade nova, mãe, 2 anos afastada de um mercado de trabalho. Eu não conseguia. Sem conhecer as pessoas? Sem conhecer as pessoas, né? Assim, para isso. E aí foi quando eu realmente encontrei o LPF, que é hoje o que eu dedico há 8 anos aí e sou apaixonada, que é o Low Pressure Fitness, que eu tinha te falado. LPF. Low Pressure Fitness. Isso. O que é LPF? Vamos lá. Nós temos umas fotos aqui do LPF, não temos? Tem alguns vídeos, alguma coisa? Vamos lá, vamos Eu acho que tem de resultados, né? Resultados, né? Eu acho que... Aí, voltamos, esse aí foi o que eu tinha te falado sobre a questão da família. O esporte que liga. Esse é meu filho. Você com seu filho? Nós dois treinando. E isso, Bercó, é engraçado. Era um sonho que eu tinha quando eu estava grávida. Eu ainda vou treinar junto com meu filho. Que beleza, né? Que maravilha. Então, aí a Maiara, né, que sempre treinou, eu tenho 20 anos aí de atividade física. E nesses vídeos, Bercó, a maioria deles eu gravo para mostrar para as mulheres a questão da respiração, da importância da respiração durante a atividade física, porque aí você vê o foco no abdômen, que é muito sobre o que eu trabalho hoje, porque muitas vezes, Bercó, no pós-parto, eu não sei se você sabe, a mulher tem diástase, que é um afastamento dessa musculatura abdominal. Só que o fato da diástase, qual é a grande... isso foi um evento que a gente teve uma aula para várias meninas vivenciarem esses resultados aí. Vamos voltar? Você quer que volte? Pode ir passando, pode tá passando? Tranquilo. E são os resultados que a gente consegue aí com a prática do LPF. Tá. Mas... E essa atividade aqui? Isso aí sou eu me capacitando, corrida, coisas que fazem realmente sentido, né? Muito legal isso aí, viu? Muito isso... legal. Maiara, aqui a gente preza muito a questão familiar. Muito, muito, muito mesmo. Tanto é que nossos programas diversas vezes vieram várias famílias, pais e filhos. Quando a gente vê, porque por ser pai também, ser esportista a vida inteira, que vem de uma tradição de família, da minha família no meu caso, dos meus filhos, meus netos e tudo, eu vejo você com o filho aqui, isso é uma coisa que até causa certo arrepio na gente, sabe? Porque é uma realização, né? Não que vai ser o melhor. Não, eu não quero. Eu falo disso. Que eu não quero. Essa cobrança com os meus filhos, você tem que ser o atleta X, o atleta Y. A minha filha não tem aí, mas ela foi por várias vezes convidaram para que ela entrasse na equipe de ginástica olímpica que ela faz, né? Não faço a menor questão. Eu acho que passa de uma diversão para uma obrigação. Primeira coisa que eu falei, filha, você tem interesse? Não, mamãe, eu gosto de só 2 vezes na semana. Eu falei, tá ótimo, então é assim que vai continuar. E tá excelente, faz do jeito... Porque eu acho que tem que ser prazeroso, Bercó. Tem que ser gostoso, para fazer sentido. Porque a partir do momento que isso se torna obrigatório, se você realmente não ama, não é gostoso. Mas é a recuperação. Que eu estava falando a respeito da diástase, Pois é, eu vou só completar. Essa é obrigatória. Porque a pessoa tem que saber se cuidar, ou não. Mas aí nós estamos falando sobre outra questão. Aí entra a questão da saúde. Aí é obrigatório. Nós separamos a prática esportiva da obrigação de cuidar de si mesmo. Cuidar de si mesmo. Você se sentir bem.
Porque a diástase, Bercó, hoje ela vem muito com um fator de estética. As mulheres buscam muito, porque minha barriga ficou grande, minha barriga tá de pochete, eu não tô grávida, mas todo mundo pergunta se eu tô grávida, é por causa da minha diástase. Ok. O que é diástase? Diástase é o que, então? É a separação do músculo? O reto abdominal, sim, ele vai afastando por vários motivos. Aumento dessa pressão por uma má respiração, aqueles vídeos que eu mostrei fazendo, executando, sim. Uma má respiração, uma má gestão nessa respiração, você pode ir aumentando essa pressão abdominal e afastando mais esses retos abdominais e abrindo essa conjuntiva, porque eles têm uma conjuntiva que liga, que é o que a gente chama de linha alba. Isso pode romper mesmo, tá? Só que, se eu venho com o núcleo, a parte da musculatura profunda desse core, que entraria aí oblíquos, transversos, que é a musculatura de cinturão de estabilização. Isso nós estamos falando só na parte abdominal. A tóraco, lombar e abdominal. Ah, tá. Tá? Se eu venho com essa ativação de toda essa parte de musculatura profunda, que é o que o LPF faz, eu consigo aliviar o que causa os sintomas dessa diástase, que é uma desordem dessa musculatura profunda, gerando o quê? Alteração postural, escape de urina, principalmente por esforço, crise de tosse, crise de riso, pulou, correu, pegou um peso. A mulherada está, infelizmente, colocando como se isso fosse normal. Eu tenho meninas de 22 anos que têm escape de urina. Por quê? Sobrecarga. Essa sobrecarga, o que significa sobrecarga no caso? É sobrecarga de quê? Excesso de peso. Excesso de peso pessoal. Excesso de peso pessoal, excesso de peso na academia, má postura, né? E as pessoas não sabem que o exercício físico tem que ser executado com o trabalho respiratório associado. Por que muita gente hoje, por exemplo, a gente ouve, fulano estava treinando, pegou um peso pesado e caiu ali no meio da academia. As pessoas fazem a manobra de valsalva. Você conhece aquela... E vai tacando peso ali. Valsalva aumenta não só a pressão intraabdominal, mas a arterial e a pressão intracraniana. Ou aumenta a pressão intracraniana ou a falta de oxigenação no cérebro também, né? Que isso também pode causar uma consequência terrível, né? Sim. Então... Você falou uma coisa impressionante. Eu fico muito impressionado de ver na academia, às vezes, a pessoa fazendo, gemendo, carregando mais peso do que é possível. Agora olha o abdômen dessa pessoa que está gemendo. Está lá na frente. E isso é o que eu falo da má gestão da pressão, que gera todas essas alterações. Muito legal. Conhece essa musiquinha, né? Conheço a musiquinha. Quer dizer que a gente já está nos finalmente. Isso dá uma tristeza ao que eu ouço. Você é a terceira vez que toca... Terceira vez é a última. E tinha muita coisa ainda pra gente falar, hein, Bercó? Mas quanto que a gente pode falar de novo? Vamos marcar. Não, é só você marcar. Porque as pessoas que vêm aqui têm muito conteúdo. Muito conteúdo. E uma vez só é pouco. Mas com 1.400 edições, vão ter que inteirar 1.400 e qualquer coisa com Vamos, às vezes Maiara a gente chega Michel. ali em 2.000, vamos batendo. Então tá bom. Não, mas antes disso... Muito obrigada, viu, pelo convite. Quero agradecer a participar, o convite, por estar aqui podendo divulgar e estimular mulheres. Eu falo que a minha missão é, além de ajudar, se eu puder estimular eu estou realizada. É uma vitória, né? Para mim já faz total sentido, Bercó. É isso aí. E nós aqui, nós somos todos esportes, somos Paradesporto. E no Paradesporto também nós temos muita necessidade da sua presença aqui para falar sobre as pessoas do Paradesporto que às vezes se sentem, se sentiam principalmente, discriminadas, encostadas e tudo, voltaram a praticar esporte, fizeram atividade física, como você muito bem orientou, e essas pessoas voltaram a ser as pessoas normais. Né? Você só não é o que você não quer, né? Ganhar qualidade de vida através do esporte
é a melhor coisa que a gente pode ter, assim, fazer pela gente, né? É isso aí. Ter essa qualidade. Saúde está ligada a tudo isso aí, e principalmente uma palavra que eu aprendi, demorei a aprender, mas aprendi. Disciplina. Quem tem disciplina tem tudo, né? Mara, vamos embora, deixa eu ir embora. Se me puxar para conversar, eu converso. Agora, se falar que é para ir embora, nós vamos. Depois você fica aqui e leva a bronca do pessoal da técnica também, tá? Que vai sobrar só para mim. Muito obrigado aqui mais uma vez pela sua presença, muito agradável, muito construtiva. Muito obrigada. E foi uma aula para todos nós. Acho que todos nós aprendemos bastante com Maiara Michel, fisioterapeuta, é uma pessoa muito agradável, muito preparada. Muito obrigada. Muito obrigado a você. E até a próxima. E pode aguardar que nós vamos te chamar outra vez. Estarei aqui. Legal. Gente, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui pela PUC TV com o nosso Esportes em Cena. Logo estaremos de volta com outro grande convidado, outra grande convidada, como foi Maiara Michel. Muito obrigado, até a próxima.